grupo de adolescente, de jovem, Deus de promessa. Amém? Eh, Nós vamos estudar a respeito do livro de Provérbios. E esse vídeo eu quero fazer uma introdução do livro de Provérbios. Amém? Você sabe que o livro de Provérbios, né, está dentro do conjunto de livros denominado, né, livros poético. E o livro de Provérbios, né, ele vai apresentar diante de nós um novo autor, um novo escritor, uma nova pena, né, que vai ser utilizada pelo Espírito Santo para nos dar a conhecer a vontade de Deus. Esse novo escritor, ele vai ser a pena, né, tá, que escreve movido pelo dedo de Deus. E o dedo de Deus é conhecido, né, como o Espírito Santo de Deus, tá? E essa pena, esse escritor, esse autor, é o rei Salomão, né? Tá? E das mãos, da mente do rei Salomão, vai surgir o livro de Provérbios, também o livro de Eclesiastes e também o livro de Cantares, né? O Cântico dos Cânticos. Tá? Alguns acreditam que o sábio Salomão escreveu o livro de Cantares quando ele era um jovem, apaixonado. Tá? E o livro de Provérbios, quando ele já estava, né, equilibrado, tá? E já estava reinando em Israel. Tá? E o livro de Eclesiastes, quando ele já era um homem idoso, né? Um homem idoso. Tá? No título do livro, Cânticos, né? Ele se denomina, né? O autor se denomina apenas como Salomão, apenas. Tá? É possível que ele tenha escrito, né, um livro de Cantares antes da sua ascensão ao trono, antes dele se tornar rei, tá? E nos demonstra, ao escrever esse livro, que ele era um jovem, né, um adolescente cheio do Espírito Santo, certo? Porque ele escreve um livro aonde ele mostra um relacionamento de um homem apaixonado por uma esposa, por uma mulher, de uma mulher apaixonada por um homem. E também esse livro tipifica, né, Jesus e a igreja, tá? A relação de Jesus com a igreja e da igreja com Jesus. Amém? Tá? Agora, no título dos seus provérbios, que ele escreveu os provérbios, tá? Ele vai se identificar, ou ele vai se denominar como o filho de Davi, ele vai se denominar como o rei de Jerusalém, tá? Por quê? Porque nesta época, tá? Ele já exercia influência, né, sobre as 12 tribos, né, de Israel, tá? E ainda que ele estivesse morando, né, em Jerusalém, ele era o rei, e ele estava governando Israel, tá? E ele tinha, né, pedido para Deus quando no início do seu ministério, tá? Sabedoria para governar o povo de Deus. E Deus lhe deu sabedoria, e como consequência da sabedoria, ele se tornou o homem mais rico, o homem que ele conseguiu estender, né, as províncias de Jerusalém, as terras de Israel, tá? E sem fazer guerra. Ou seja, quando ele pede sabedoria, tá? Sabedoria
é a capacidade de uma pessoa ler, compreender e praticar, tá? Ler, compreender, interpretar e praticar aquilo que Deus está dando para ele. Quando a gente pega a Bíblia, a gente lê, consegue interpretar e somos levados a praticar. E esse conjunto se chama sabedoria, tá? O livro do Eclesiastes, né, ele já está idoso, e a influência dele sobre Israel, sobre as 12 tribos, né, estava bem diminuída, tá? Foi quase no final do seu ministério, ele tinha se afastado de Deus, tá? E por se afastar de Deus, tá? O título do livro de Eclesiastes é Uma Vida Nula Sem Deus. É de um homem que tentou, é conselho de um homem, né, que tentou achar prazer em todas as coisas, porque ele possuía uma posição, né, do homem mais rico, do homem mais sábio, do homem mais inteligente, né, do homem que poderia ter todas as coisas que ele quisesse, e ele foi levado a buscar todas essas coisas, né, para ver se achava prazer. Por isso que ele diz que tudo é vaidade, ou seja, tudo é vazio. Ou seja, ele experimentou e a alma dele ainda continuava vazia. Ele experimentou e era inútil, né? É por isso que vai falar, é inutilidade, vaidade, ou inutilidade, ou vazio de vazio. Ou seja, não enchia o coração. Então o sábio Salomão escreveu 3 livros, né? É o livro de Cantar de Salomão, quando ele era jovem, Provérbio, quando ele assume o reinado para julgar o povo, tá? E Eclesiastes, quando ele já está no final da vida, nos dando conselho, né, de que uma vida sem Deus, ela é uma vida vazia, tá? Bem, a respeito de Salomão, nós podemos observar algumas situações, tá? Que Salomão era filho, né? Era filho de quem, né? Era um rei, filho de um rei, né? Ele era filho, né? Do rei Davi, né? Tá? Veja bem, até então, né? Os autores da Bíblia Sagrada ou dos manuscritos sagrados ou dos textos sagrados até Salomão e depois de Salomão, antes de Salomão, né? A maioria dos homens que escrevia, né, eram pessoas que estavam numa evidência no mundo, né? Tá? Como Moisés, como Josué, como Samuel, como Davi e agora Salomão, tá? Mas depois de Salomão, né, os autores que passam a ser inspirados por Deus, tá? De maneira geral, são pessoas, profetas pobres, tá? Homens desprovidos de qualquer impressão no mundo, de qualquer destaque, tá? Porque isso nos leva a entender que vai começar a se aproximar a dispensação, em que Deus vai começar a escolher as coisas fracas, né, do mundo, as coisas loucas do mundo, para confundir as sábias, para confundir as fortes, né? E essas coisas loucas, essas coisas pobres, seriam empregadas para evangelizar o mundo, tá? Presta atenção. Salomão foi um rei muito rico e o seu domínio era muito amplo. Um rei de primeira grandeza, né, o mais rico da terra. Mas apesar de ser o mais rico, ele se dedicou ao estudo das coisas divinas. E foi profeta, né, e também era filho de profeta, porque Davi, além de ser rei, também ele era profeta, né? Salomão, né, não diminuiu em nada os maiores principados e potestades do mundo. Não.
instruiu os que estavam em suas voltas, né, sobre as leis e sobre Deus. Tá? Salomão era alguém que Deus dotou ele, né, de uma capacidade extraordinária de sabedoria, né, como resultado de conhecimento, uma sabedoria como resultado de estudo, tá? Em resposta à oração que ele fez quando ele subiu ao trono. Você lembra dessa oração? Tá? A sua oração foi exemplar. Olha como foi a oração dele. A teu servo, pois dá um coração entendido para julgar o teu povo. A resposta a esta oração encorajadora, essa oração sincera, tá? Salomão recebe o que desejava, tá? E as coisas agora, mediante a busca, o estudo, lhe eram acrescentadas, lhe era revelada. Ele tinha capacidade de interpretar, agora ele tinha capacidade de ensinar, ele tinha capacidade de aconselhar. O grande problema é que as pessoas querem aconselhar sem ter esta capacidade, tá? E nós vamos ver, né, o bom uso que Salomão fez da sabedoria de Deus, né? Sabedoria que Deus deu para ele. Com ela, ele não somente governou a si, a sua vida, né? Mas ele também governou o reino, tá? Ele deu regras de sabedoria também às outras pessoas e transmitiu a sua sabedoria para a sua posteridade. Veja bem, e chegou até nós. O livro de Provérbios, né, foi a transmissão da sabedoria de Salomão, tá? A posteridade, a nós, chegou a nós. Tá? Veja bem, assim nós devemos lidar com os talentos que nos foram confiados. Né? Entendeu? Você tem um talento, tá? Nós temos que lidar com ele, nós temos que usar ele, nós temos que permitir que esse talento que Deus nos deu, tá? Ele se manifeste para a glória do nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que você acha? Salomão, quando morreu, ele foi para o céu ou ele foi para o inferno? Ok? Uma pergunta que eu quero que você responda. Amém? Ok. Salomão teve os seus erros, né? E no final se afastou dos bons caminhos que Deus traçou para ele. Tá? Nós vemos que ele orientava as outras pessoas a se afastar desse caminho, mas ele não conseguiu se afastar desse caminho. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Reis, no capítulo 11, eu vou ler só alguns versículos, só para você responder essa pergunta que eu fiz para você. Ok, querido? Tá? Presta bem atenção. Ó, capítulo 11, do versículo 1, tá? Eu vou ler alguns versículos e você vai entender, tá? É uma história triste, tá? Que o autor desse livro, né, de Provérbios, tá? Que começou bem, mas terminou abandonando a fé. Começou bem, mas terminou apostatando da fé. Presta bem atenção. O rei, 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Isso, além da filha do faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrarei nelas, elas não entrarão em vós. De outra maneira, perverterão os vossos corações para seguir
os seus deuses. Aí estas se uniu a Salomão com amor. Quando a gente fala de julgo desigual, né, que um crente não namora descrente, que um crente não casa com descrente, aqui está a história. Aqui está a história. Deus dizendo para não se relacionar com mulheres egípcias, moabitas, amonitas, edomitas, né, sidônias, de Tiro, as etéias, né, as cananeias. Deus falando que não era, que deveria sempre se relacionar, né, com uma mulher de Deus, do povo de Deus. Tá? Mas por quê? Porque essas mulheres iriam perverter, né, o vosso coração para seguir os deuses dela. Seguir os deuses dela. No versículo 3 vai dizer: ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Ou seja, essas mulheres fez com que Salomão se afastasse de Deus, ok? Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusas de Sidônios, né? E em seguimento de Milcão, as abominações dos abonitas. Assim fez Salomão o que lhe parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, o seu pai. Ou seja, ele se desviou do Senhor. Então edificou Salomão um alto em Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, e a abominação dos filhos de Amon. O Quemos e Moloque são dois deuses que o sacrifício que é realizado ali com esses deuses é por meio de filhos. Jogava-se crianças, né, ali neste lugar. Então, o que eu quero dizer para você, presta atenção, Salomão era filho de rei, tá? Era rei, era profeta, pediu a Deus sabedoria, Deus deu sabedoria, se tornou o homem mais importante da face da terra, o homem mais rico da face da terra. A sua sabedoria atraía todos, mas ele não obedeceu o Senhor e casou com 700 princesas e tinha 300 concubinas. E cada uma dessas princesas, quando vinha para Israel, trazia os seus deuses, trazia os seus sacerdotes, e ele as seguia, e eles as seguiam. Assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, a qual queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Pelo que o Senhor indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Né? Então diz que Deus chamou a atenção de Salomão. Que tristeza, né? Que tristeza, meu irmão e minha irmã, jovem de Deus. Que tristeza. Começar bem, tá? E achar que agora é o melhor, achar que agora pode fazer do jeito que quer, tá? Achar que eu sou o dono de todas as coisas, vai levar esse homem à destruição, a se afastar do caminho de Deus. Dirigiu pela sua vontade, pelo seu desejo. Quando Deus diz uma coisa, querido jovem, adolescente, quando Deus diz não faça, não faça, porque ele já sabe o final, já sabe o final. Agora, o livro de Eclesiastes é um livro de quem
tentou buscar prazer, satisfação em tudo, mas não achou. Ele só achou na casa do Senhor, no capítulo 5 de Eclesiastes. Guarda teus pés quando entrares na casa do Senhor. Mas ele não conseguiu voltar para a casa do Senhor. Amém? Presta atenção. Que aquelas pessoas que são eminentemente úteis recebam esta advertência, para que não seja orgulhoso, soberbo, tá? E que nem sinta-se completamente seguro, né? E entenda que todos nós devemos aprender a não pensar mal das boas instruções, dos bons ensinos que temos recebido daqueles que não puseram elas em prática. Tá? Veja bem, Salomão escreveu os provérbios, mas muitos dele, ele não conseguiu colocar em prática. Ele escreveu quando estava cheio do Espírito Santo, mas muitos deles ele não conseguiu vivê-los. Por isso, vamos tomar cuidado. Tá? Bem, o livro de Provérbios, né, ele vem com essa característica de uma nova maneira, né, uma nova escrita, né? Ele vem com a sabedoria divina, né, e que nos é ensinado por Provérbio. O que é provérbio? São algumas frases curtas, algumas sentenças curtas que contêm em si mesmo, né, todo um projeto, todo um plano, todo um desígnio de Deus, né? Tá? E às vezes eles não têm conexão entre eles mesmos, tá? Vamos dizer, um provérbio talvez não tenha conexão com outro, mas eles trazem um projeto divino, porque o livro de Provérbios, presta bem atenção, ele tem a ver com o nosso comportamento e com o nosso temperamento, como que nós devemos viver nessa terra como homem de Deus, como que nós devemos, né, ter as nossas atitudes enquanto estivermos nessa terra. Amém? Eu creio que você está entendendo. Né? Ó, veja bem, os ensinos por meio de provérbio era, né, uma maneira antiga de ensino. Ele já existia, a maneira de ensinar o povo. Assim como as parábolas sempre existiam, né, os provérbios também sempre existiam. Era o método mais antigo entre o povo grego, tá? E os sábios gregos, né, tá? Da Grécia, tá? Recebia alguns ditados, ou escrevia alguns ditados, tá? E que valorizava e que se tornou famoso. Essas frases, esses ditados, essa sentença, eles escreviam em coluna de templos, né? E essas frases, né, esses provérbios eram venerados, era adorado, tá? E eles diziam que isso eles receberam do céu, tá? Conheça a si mesmo, tá? Eles diziam, é um preceito que veio do céu, é um provérbio que Deus veio do céu, tá? Bem, provérbio, a maneira de escrever é um método simples, fácil, muito fácil de ensinar, tá? E que não custava nenhum esforço, nem aos professores, nem aos alunos, nem exigia muito dos seus, né, entendimento da sua memória, tá? Porque era coisa simples, são coisas simples, são frases pequenas, tá? São sentenças pequenas, tá? Veja bem, a sentença longa, né, e argumentos ilógicos, né, deve ser trabalhado tanto por aqueles que a formulam, que fazem, né, ele, que escreve ele, que redige ele, como por aquele que deseja entender. Tá? Então, aquela pessoa que escreve um princípio e coloca ela em uma página inteira,
exige muito dele para construir esse princípio, mas também vai exigir muito daquele que vai ler para entender o princípio, tá? Em contrapartida, tá? O provérbio vai trazer um sentido, né? E a evidência, né? Numa frase curta, tá? O fato numa frase curta, tá? E essa frase curta vai ser rapidamente entendida, né? E vai entrar dentro da gente. E ela facilmente vai ser retida na nossa memória, nas nossas lembranças, tá? Por isso que é fácil, eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, tá? Veja bem, tanto as devoções de Davi, né, que escreve o livro de Salmo, que é um livro de adoração, como tanto ele como as instruções de Salomão, elas são certeiras, são concisas, né? O que pode recomendar essa forma de expressão aos que servem em coisas santas, tá? Tanto em oração quanto aqueles que estarão ministrando a palavra de Deus. Tá? Provérbio, né? Estudar provérbio ou usar provérbio é um método muito proveitoso de ensinamento e alcançável admiravelmente, tá? Bem como os seus propósitos. A palavra provérbio se origina, né, do grego, significa governar, significa dominar, né? E por que ele tem esse significado? Por causa do poder, da influência dessas pequenas frases sábias e importantes, né, que ela tem sobre o Filho do Homem, esse poder de influência que tem sobre o Filho do Homem, sobre nós. Tá? Então, né, fica fácil a gente ser governado pelos provérbios. Todo grande homem, grandes empresas, grandes líderes, ele tem uma Bíblia sobre ele, ainda que ele não seja crente, ele estuda provérbio, porque o livro de provérbio é para aqueles que querem viver bem e querem ser prósperos, tá? Nós podemos ver na Escritura, tá? Em 1 Samuel, capítulo 24, no versículo 13, tá? Uma citação, como diz nos provérbios antigos, quer dizer, o provérbio sempre existiu, tá? E nós vamos ver, né, essa citação também em Ezequiel, capítulo 12, 22, capítulo 18, versículo 2, Deus citando, porquanto eles acreditaram em provérbio, porque existem provérbios mal, existem ensinos mal, e o povo de Deus tinha aceitado esses ensinos mal, e Deus agora estava chamando a atenção deles. Amém? Amém, querido? Então, eu só quero dizer para você, tá, uma coisa. Os 9 primeiros capítulos de Provérbio são considerados como um preâmbulo, um prefácio, né, uma entrada na forma de exortação ao estudo e à prática da regra de sabedoria, da sabedoria, né? E ele adverte contra aquelas coisas que pode ser obstáculo para esse estudo e essa prática. Então, os 9 primeiros capítulos, ele tem justamente essa ótica de nos exortar a como nós aproveitarmos, né? E assimilarmos, né, o que vai começar a vir, né? Tá? Nós temos aí, né, o primeiro volume de Provérbios de Salomão, que vai do capítulo 10 ao capítulo 14, tá? Depois vem o segundo volume, que vai do capítulo 15 ao capítulo 29. Depois vem o terceiro volume, né, que é as profecias de Agur, tá? Que é Provérbio 30. E depois nós temos aí, né, mais um volume que é as profecias de Lemuel, que é o capítulo 31. Presta bem atenção. A finalidade de tudo isso, né, é uma só. É a mesma. É orientar-nos para organizar o nosso modo de vida, nossa maneira de viver, para que no final nós possamos ver
salvação do Senhor. Tá? Ó, o melhor comentário sobre essa regra, sobre esse conjunto de regras, sobre os provérbios, é permitir que esses provérbios nos governem. É permitir que essas regras nos governem. Em nome de Jesus. Amém, querido? Essa é a introdução que eu gostaria de fazer, que você assimilasse, e eu, depois dessa introdução, nós vamos continuar estudando o Provérbio, capítulo 1. Amém? Vou orar contigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, e sei que tu és bom, Senhor. Sei que tu és maravilhoso. Obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor. Meu Deus, eu te amo, eu te adoro. Deus, desperta, Pai, os adolescentes. Desperta, Papai, querido Deus eterno, os pré-adolescentes. E desperta os jovens. Desperta a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. A conhecer, Senhor, esse conjunto de regras, de provérbios, de leis, fácil de ensinar, de se aprender e fácil de praticar, para que possamos ser diferente, para que possamos ser, Papai querido, cabeça e não cauda, está por cima e não por baixo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Um abraço no teu coração e até a próxima aula.